Olá, queridos, graça e paz, que a paz do Senhor esteja presente a cada dia na sua vida. É muito bom estar de volta e especialmente para falar da palavra do Senhor. Agradeço mais uma vez o convite do pastor Luiz Fernando, os irmãos da igreja e com certeza eu creio que Deus ele está assim usando homens e mulheres, pastores ou não, para que possa promover a palavra dele. Esta palavra que é a palavra da verdade. E eu quero compartilhar com vocês hoje no Salmo 1. Quero falar algumas coisas com relação ao Salmo 1, né? Então eu quero analisar com vocês alguns ensinamentos contidos nos Salmos 1. Mas antes eu quero compartilhar também algumas curiosidades. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Perdoa os nossos pecados, perdoa os meus pecados, Senhor. Muito obrigado porque até aqui Tu tens sustentado a nossa vida, tens sustentado a Tua igreja, Senhor. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, eu te peço, ó Deus, que Tu console, ó Espírito Santo, as pessoas que estão perdendo seus entes queridos, ó Deus. Em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, console, porque Tu és o verdadeiro Consolador. Deus, e em nome de Jesus também, continua a nos livrar. Livra a humanidade deste vírus, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus é que nós Te pedimos. Dê sabedoria aos cientistas, dê sabedoria aos médicos, abençoa os enfermeiros, os atendentes, ó Deus, homens e mulheres do corpo de bombeiro. Senhor, a direção da saúde do nosso país, toma nas Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, tira a corrupção que tanto tem destruído, ó Deus, muitos setores no nosso país. Pai, que esta palavra, que a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa assim convencer, possa impulsionar homens e mulheres, jovens, crianças a tomarem uma decisão de Te aceitarem como Senhor e Salvador. Eu peço essas bênçãos e já Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pois bem, amados, algumas curiosidades, né, sobre o livro de Salmos. Primeiro, a origem desse nome, né? No hebraico, o título dos Salmos era Sefer Tefilim, né? Que significa livro dos louvores. Pois é, os salmos são louvores que nós podemos entoar ao Senhor. Segundo, eles foram escritos por vários autores, através de vários anos. Possivelmente, a maioria deles foi escrita, né, entre os anos 1000 a.C. e o ano 50. Foram esses anos maior glória dos reinados de Davi e de Salomão, né? A autoria desses salmos, por exemplo, nós temos Davi com 73. Como? O que refletiam? Refletiam as diversas circunstâncias da sua vida e o seu nome, o nome de Davi, é encontrado nos títulos que precedem alguns salmos. Por exemplo, Salmo 3 ao 11, 32, 34 e assim por diante. Depois de Davi, Asaf é o autor do maior número de salmos nas Escrituras, né? Depois tem, quem era Asaf? Bom, Asaf era um dos principais na organização musical durante o reinado de Davi. É por isso que nas nossas igrejas nós temos, hoje chamamos de líder de louvor. Ele é o responsável, precisa ter uma vida espiritual totalmente voltada para louvor e adoração ao Senhor, sem esquecer os outros preceitos, que é a obediência, que é a submissão. Então, Asaf, durante o reinado de Davi, né, ele era o responsável por toda a organização musical. Depois nós temos também filhos de Corá, eles são autores de 11 salmos, né? Moisés, Salomão, 2 salmos, 72 e 127, Moisés, Salmo 190, né? Emã, Salmo 89, e o restante dos outros 50 sugere que foi Jeremias, Agur, Esdras e Ezequias, como possíveis autores de alguns salmos, sim, alguns salmos.
E tem curiosidades também, como eu disse no livro de Salmo. Por exemplo, se você ler o Salmo 14 e depois ler o Salmo 53, você vai observar que são bem parecidos. São bem parecidos. Sabemos também, queridos, que os salmos, eles são cânticos para adoração ao nosso Deus, né? As letras foram dadas a Davi e a outros por inspiração do próprio Deus. Samuel 23, versículo 1 a 2 diz assim: estas são as últimas palavras de Davi, palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, a sua palavra esteve em minha língua. Então, você está percebendo o quanto é muito sério louvar a Deus nas nossas igrejas? É muito sério, é um momento seríssimo dentro das igrejas, né? Os salmos também, eles denotam o quê? Atributos a Deus, glórias a Deus, e não ao homem. Né? O período em que nós louvamos a Deus em nossas igrejas, preste atenção nisso, né? Deve ser visto com muita seriedade. Na hora do louvor, não é a hora de você estar brincando, não é a hora de estar bebendo água, mascando chicletes, vendo mensagens no WhatsApp dentro da igreja, distraindo ou sendo distraído por outras pessoas, conversas. O momento de louvor deve ser encarado com muita seriedade, porque nós estamos adorando ao Deus de Israel, ao Deus vivo, e Ele está prestando atenção em cada um de nós, em cada um de vocês. Então, no momento de louvor, não se distraia. É por isso que às vezes nós pedimos: feche os teus olhos, para que aquele teu irmão do lado, que não está no mesmo espírito que você está, te atrapalhe na sua adoração ao Senhor, né? Por outro lado, eu falo também que quer louvar a Deus, leia os salmos. Muitas vezes nós pedimos: por favor, expresse a sua expressão de louvor a Deus. As pessoas se calam, por quê? Porque estão vazias. Então leiam os salmos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. É uma forma que Davi usou de expressão. Lógico, sabemos que entendemos que o estado de Davi não estava muito bem, mas ele louvou a Deus dizendo: o Senhor é o meu pastor. Então faça isso, leiam os salmos, né? Transforme as letras em verdadeiras melodias. Nós temos um monte de compositores dentro das nossas igrejas que ficam muitas vezes sendo levados por heresias. Miguel o arcanjo regendo o coral e outras heresias mais cantadas dentro das nossas igrejas. Quem te viu, né, vai te ver lá embaixo, e etc. Não vale nem a pena comentar muito. Então faça uma verificação nos louvores que foram escritos e ministrados nos cultos há mais ou menos 20 ou 30 anos atrás. Não é usar de saudosismo, mas façam. Comece a pesquisar, olhem os hinos, como é que eles eram, como eram feitas as composições. Todas exaltavam e glorificavam ao Deus de Israel. Então, faça uma análise daquelas composições, daqueles hinos de louvor, com o que se é colocado hoje na mídia, através das mídias, das rádios. Pense nisso, né? Observe a letra. Veja para quem está sendo dirigida a adoração. Sabe por quê, queridos? Porque em muitos casos, na maioria das vezes, a adoração não é dirigida à pessoa de Deus. Ela é dirigida ao homem. Sabe como é que se chama isso? Tem um nome: louvor antropocêntrico. Pois é. O que vem a ser isso? Qual o significado? Primeiro, é um adjetivo. O que vem a ser isso? Diz que
uma doutrina filosófica que via o ser humano como centro do universo. Então, se você fizer uma análise hoje nas letras, nós chegaremos a uma conclusão que boa parte das nossas canções que se entoam são feitas na primeira pessoa do singular, cujas letras prioritariamente reivindicam bênção de Deus. Eu quero de volta o que é meu, restitui quem te viu na prova e não te ajudou, enfim, e outras coisas mais. Uma das coisas que mais me surpreende hoje no louvor de alguns grupos é tratar Deus por você, o Senhor dos senhores, o Senhor, e as pessoas parecem que tem uma intimidade muito grande, mesmo se tivesse uma intimidade. Ninguém trata um juiz por você, é excelência. Ninguém trata um médico por você, é doutor. Um advogado, etc, etc. E de repente, você é tudo para mim. Quem? Você quem? Quem é você, homem, mulher, para se dirigir a Deus desta forma? Pense nisso. Ele está acima dos céus, Ele é o Senhor dos senhores. Ele tem que ser tratado com respeito, com dignidade e com honra. Com honra. Então, essas observações que eu fiz, são para os atuais louvores. Cuidado com o que você está cantando nas igrejas. Cuidado. Pense nisso. Bom, antes de colocarmos um cântico nas nossas igrejas, queridos, nós devemos examinar a liderança. O líder de louvor tem que ter uma sintonia muito grande com o seu pastor, com a sua pastora, não é verdade? Examinar bem a letra, bem como examinar as escrituras. Os crentes bereanos fizeram isso com o apóstolo Paulo. Pense, com o apóstolo Paulo. Se eles fizeram isso com o apóstolo Paulo, imagine a nossa posição hoje diante do Senhor. Pois bem, o nosso ponto é sobre o Salmo 1. Eu apenas abri esse leque para que pudéssemos ter um pouquinho de entendimento da grandiosidade que é o livro de Salmos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Certo? Pois bem, verso 1 do Salmo diz assim: como é feliz ou bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta ou não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, qual é a ideia que podemos ter neste primeiro verso? Qual é a ideia? Sabe qual é a ideia? Quais as escolhas que você tem feito até o dia de hoje? Quais as escolhas? Você já parou para pensar que amigos, talvez que você tenha, você jovem, você mais idade, enfim, amigos que você escolhe podem determinar em grande parte o seu sucesso e por conseguinte pode determinar também o destino da sua vida. Lembra daquele ditado popular? Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Em outras palavras, o verso 1, pense comigo, analise o verso 1 comigo, nos orienta a não conduzirmos nossa vida como o mundo faz. O cristão precisa querer conduzir a sua vida de modo diferente. Quando você aceita Cristo, quando você aceita Jesus, você precisa conduzir a sua vida de modo diferente. A cada dia eu tenho que conduzir a minha vida de modo diferente. Portanto, eu creio que Deus quer proporcionar a mim, quer proporcionar a você uma oportunidade de descobrir um novo rumo para a nossa vida. A Bíblia fala de andar prudentemente, saber onde está indo. Será que você sabe a direção que a sua vida está tomando? Pense comigo. Andar prudentemente é saber aonde você está indo. Eu acredito que o primeiro passo para uma mudança significativa, note isso,
na vida, para sermos bem-aventurados, devemos andar prudentemente, como Paulo escreveu. Efésios capítulo 5, versículo 15, a Almeida Revista e Atualizada diz: portanto, vede prudentemente como andares, não como nécios ou como sábios. Ou seja, não andar em zigue-zague, não andar pelos atalhos. No verso 1 ainda encontramos a seguinte advertência: nem se assenta à roda dos escarnecedores. Pastor, então agora eu tenho que excluir os meus amigos, né? Não, queridos, é você que faz a escolha. É você quem faz ou irá fazer as suas escolhas. É você quem decide o caminho por onde vai andar. A Bíblia fala sobre isso. É você quem decide o caminho por onde vai andar. A Bíblia diz para não sentar na roda dos escarnecedores. A palavra escarnecedor é um substantivo masculino, significa indivíduo que trata alguém com escárnio, aquele que zomba de outra pessoa. O trecho diz na roda, ou seja, compartilhando das mesmas zombarias, das mesmas conversas obscenas, dos palavrões, das piadas contra Deus. Eles duvidam da sua fé. Os escarnecedores, eles incentivam a traição de marido e mulher, eles zombam de você, eles provocam dissensões. E há muitos cristãos, talvez você esteja se sentando à roda com os escarnecedores. Eles agridem a sua integridade, eles zombam do Senhor Jesus, mas você está ali, e até mesmo muitas vezes com pretexto: porque eu estou aqui para evangelizá-lo. Cuidado com isso, cuidado com isso. Quantas pessoas continuam sentadas, ou seja, se reunindo à volta deles, no emprego, geralmente no final do ano, ou então em comemorações dentro dos nossos empregos, acontece muito isso. Faz-se aquela famosa coleta e você compactua com a compra de coisas que não lhe é permitido. Mas sempre tem alguém no meio dos escarnecedores que ouviu a palavra de Deus, igualzinho aquela menina de Naamã, que ninguém sabe o nome. Ele diz: não, mas para você, por João, por Pedro, é refrigerante. E você muitas vezes diz: não se importem comigo. Não se importe sim. A Bíblia diz para não sentar à roda dos escarnecedores. Se você está no meio deles, seja luz, seja luz. O Salmo 1 nos ensina isso. Eu nunca vi um parente meu deixar de praticar, de ir a determinados lugares por causa da minha chegada. Mas nós deixamos de ir à igreja quando muitos dos nossos parentes, amigos que não são cristãos, chegam na nossa casa na hora do culto, e nós ficamos com medo de dizer para eles assim: olha, vocês querem ir à igreja? Querem adorar a Deus? Não querem? Então está aqui, fiquem à vontade, eu vou adorar a Deus e volto para estarmos juntos. Muitas pessoas continuam sentadas à roda dos escarnecedores. E eu quero te dizer uma coisa, querido, querida: você nunca será feliz agindo dessa forma, nem na sua casa, nem no seu trabalho, nem na sua igreja ou em outro lugar. Bem-aventurado, mais feliz, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Talvez você me pergunte: pastor, então qual é? E isso não é uma acepção de pessoas? A palavra de Deus diz que não. A palavra de Deus diz que não. A situação é tão séria que o apóstolo Paulo, ele faz uma severa recomendação. 2 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 9, 10 e 11. Já disse em carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Dá a entender que o apóstolo Paulo já havia escrito uma outra carta, outras recomendações para aquela
aqueles irmãos da igreja de Corinto. Já disse por carta que vocês não devem associar-se a pessoas imorais. E o apóstolo Paulo continua, veja a continuação. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem os avarentos, aos ladrões ou aos idólatras, porque se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Então deu para você ver a dimensão que nós estamos vivendo? Parou para imaginar a dimensão de como o mundo que está ao nosso redor? Veja como as pessoas... Paulo diz, olha, se vocês forem pensar nos ladrões, nos avarentos, enfim, naqueles que se locupletam através de vantagens, vocês teriam que sair. Ou seja, ladrões, avarentos, idólatras, eles são considerados uma classe de escarnecedores. Aí veja a continuação. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, olha, muito sério, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrões. Com tais pessoas vocês não devem, nem devem comer. Deu para entender? Esses são os escarnecedores, e muitos deles estão dentro das nossas igrejas, falando mal do nosso pastor, falando mal do pastorado da igreja, da esposa do pastor, dos filhos do pastor, dos filhos dos irmãos. São escarnecedores que estão dentro, mas a Bíblia diz que nós não podemos separar o joio do trigo, porque naquele grande dia eles serão separados, é o que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo aqui nos mostra uma realidade, você está entendendo isso? Paulo está mostrando uma grande realidade. Você não tem que fazer acepção de pessoas. Sabe o que você precisa fazer? Deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa orar por eles ou por elas. Você pode testemunhar com a sua vida para eles ou para elas. Você não precisa julgá-los, mas você deve amá-los. Deve amar essas pessoas diante de Deus. Salmo 1, apenas, olha, eu estou no versículo 1. Comece a avaliar, querido, a sua vida. Pense nisso. Todo dia eu tenho que fazer isso. Não porque eu sou pastor, mas porque eu sou cristão. Porque preciso mudar a minha vida a cada dia. Com quem você tem andado? Você jovem, dirigimos-nos aos jovens porque são mais maleáveis às influências, mas há pessoas mais maduras na igreja, há irmãos, há irmã, homens e mulheres que não são cristãos. Você que vai estar me ouvindo, talvez você esteja andando em companhias erradas, associando-se a tudo aquilo que eles fazem. Será que realmente são seus amigos? Pense comigo. Em várias reportagens, você já ouviu, como eu já ouvi, o meu amigo me levou para as drogas. O amigo do meu marido ou amiga da minha esposa levou-me a trair o meu casamento. Pense. Não são amigos. Amigos não levam ninguém para a droga. Amigas não levam, não influenciam. Não influenciam, mas você está sentado na roda dos escarnecedores, no seu trabalho, nas ruas, nas lojas, você tem prazer em estar com essas pessoas, talvez nem ore por elas. É verdade. Como está então o seu envolvimento com Cristo, depois que você passou a aceitar os conselhos dos escarnecedores, que você diz que são seus amigos? Como está o seu envolvimento? Pense nisso. Estamos vivendo momentos dificílimos e saibam, momentos ainda piores do que esses estamos vivendo acontecerão. O salmista mostra um grande contraste para quem quer viver através dos ensinamentos cristãos.
Deus, através da sua palavra, sempre apresenta solução para a nossa vida. Há uma solução para a sua vida. Se você está sentado à roda dos escarnecedores, você está permitindo pessoas abusarem do Senhor, entenda isso. Deus precisa que você mude. Ele diz: para viver bem, nós precisamos ter prazer, realizar tudo com prazer, trabalhar com prazer, ter a minha família prazer, ter prazer de estar na igreja, ter prazer em ser cristãos. Antes, tem prazer na lei do Senhor. Com tudo isso, como tudo isso pode acontecer, pastor? A vida é muito corrida, pastor. Eu tenho 2 empregos, o tempo voa, pastor. Depois que eu acordo, o dia passa tão rápido, logo escurece e eu não tive tempo para fazer as outras coisas. Essas e outras afirmações, queridos, essas e outras afirmações estão sempre presentes na vida das pessoas. São ditas todos os dias, não é verdade? Todos os dias. Essas afirmações, elas são ditas. No verso 2 do Salmo 1. E nela medita dia e noite. Perceberam que o salmista usa a palavra antes? É um advérbio de tempo. Antes, a palavra antes é um advérbio de tempo. Quanto tempo? Quanto tempo as pessoas levam sentadas à roda com os escarnecedores, quando poderiam usar esse tempo para tantas outras coisas? Nunca esqueçam essa palavrinha antes. É você que dirige a sua vida, é você que conduz a sua vida. A escolha é sua. A escolha é sua. Deus, ele apenas vai atuar naquilo que você escolhe. Haverá momentos em que Deus vai intervir. Acredite nisso. Haverá momentos que Deus vai intervir, você queira ou não. Tenha certeza que vale a pena seguir as recomendações bíblicas. Você que ainda não aceitou a Cristo, aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, vale a pena. A Bíblia, querido, ela mostra, que isso só pode acontecer através da leitura, de estudo e meditação. Gênesis 39, versículos 1, 2, 3 e 4, a Bíblia diz que José havia sido levado para Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor estava com José, de modo que José prosperou. A palavra de Deus relata isso. E o que aconteceu? Ele passou a morar na casa do seu senhor egípcio. José era um homem atraente, José tinha uma boa aparência. E quando Potifar percebeu que o Senhor estava com ele e que tudo que José fazia prosperava, tornou José administrador dos seus bens. Olha, essa é a postura que Deus coloca àqueles que não sentam à roda dos escarnecedores. Aí José passou, a ser o controlador da casa de Potifar. Potifar deixou tudo aos cuidados de José. Ele confiou tudo que possuía. Deus é maravilhoso, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. O que ele fez na vida de José, ele pode fazer também nas nossas vidas. Deus, queridos, ele estava com José. Por isso que José prosperou. Não de riquezas, mas a prosperidade de José era ter conhecimento de Deus. José conhecia Deus, por isso que ele não se sentou na roda dos escarnecedores, por isso que ele não seguiu o conselho dos ímpios. Ele estava na terra do Egito, ele estava no Egito, mas ele era hebreu, ele era um homem temente a Deus. A resposta de Deus para a nossa prosperidade
depois de meditarmos, está no verso 3 do Salmo 1, diz que é como árvore plantada junto às correntes de águas, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo que fizer prosperará. Verso 1, Salmo 1, e tudo que fizer prosperará. Inclui a sua família, inclui os seus filhos, inclui os seus negócios, seu emprego, sua saúde, seu trabalho na igreja. Você não precisa fazer sacrifício como muitos estão incentivando. Dá tudo que você tem, você não precisa fazer nada disso. Apenas medita na palavra do Senhor e seja cumpridor. É simples, é muito simples. Deus, Ele nos dá a resposta em todas as escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Ele nos dá a resposta de como sermos felizes, de como sermos bem-aventurados. Mas eu preciso dizer, Filipenses capítulo 2, Deus sempre cumpre as promessas a nosso respeito. Fique certo, fique certo que não há promessa de Deus que não exija de nós uma ação responsável. Eu acredito em Deus, que nenhuma pessoa irá prosperar sem fazer o que Deus ordena. Eu quero terminar. Filipenses capítulo 2, 14, 15, 16 diz assim: pois é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, filhos de Deus, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra de Deus. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Preste atenção, o salmista encerra o Salmo 1, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Tenha certeza disso. Procure a cada dia querer ser feliz, queridos. Procure a cada dia querer ser feliz diante de Deus e diante desta sociedade. Nunca se deixe levar pelos conselhos dos ímpios, nem pelos escarnecedores. Você que não aceitou a Cristo, eu convido você a tomar esta decisão. Cuidado com os seus amigos, entre aspas. Existem pessoas amigas, sinceras, que nunca lhe levarão a trair a sua casa, a trair a sua esposa, a fazer com que você cometa coisas erradas. Recuse o convite dos escarnecedores, não seja igual a eles, faça a diferença. O Salmo nos ensina que o justo sempre será amparado por Deus. É verdade. Você é como árvore plantada, não é? Mas precisa ser. Afaste desses caminhos. A escolha é sua. Josué 24:15 diz: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, então escolham hoje a quem irão servir. É verdade. Se aos deuses, se aos costumes passados, ou viver na presença do Senhor. Mas eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu, no meu emprego, servirei ao Senhor. Nas ruas, servirei ao Senhor. Em qualquer lugar, servirei ao Senhor. Que o Espírito de Deus nos dê entendimento, queridos, para observar a palavra dele. Que Deus te abençoe.
Mais uma vez, se você não aceitou a Cristo, é o momento de você tomar esta decisão. Veja com quem você está andando. Senhora, com quem você está andando. Jovem, veja os caminhos tortuosos que esses seus falsos amigos estão te levando. Pense nisso. Que Deus te abençoe. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de trazer a lembrança para alguns e um ensinamento novo para outras pessoas da Tua palavra. Perdoa os nossos pecados. Perdoa os pecados desta pessoa, Pai, que tem sentado à roda dos escarnecedores, mas que a Tua palavra, Senhor, possa fazê-los sair da roda dos escarnecedores, Pai. Em nome de Jesus, meu Senhor, cuida de cada um deles. Cuida de cada um deles, Pai. É o que eu te peço. Abençoa, Deus, essa igreja. Abençoa o ministério. Abençoa o pastor Luiz Fernando, toda a sua casa. E eu rogo a Ti que em nome de Jesus, nós possamos jamais sentar na roda dos escarnecedores. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, que as consolações do doce Espírito Santo continue presente em sua vida, não só hoje, mas para todos e sempre, e que você diga a... Fique na paz do Senhor. Eu sou o pastor Reinaldo Santana, pastor da Comunidade Cristã Renovada em Beja, aqui em Portugal, no Alentejo. Ore por nós, ore pela igreja aqui no Alentejo, tá bom? Deus abençoe, no nome de Jesus. Fique na paz.